Olá, você que nos acompanha no podcast Papo de Política. Hoje vamos falar sobre um município aqui da região da Marp de grande importância, seja para o desenvolvimento, seja para a indústria, seja para o agronegócio, um município de grande pujança. E para isso, nós recebemos aqui um convidado especial, o nosso prefeito lá do município de Tangará e agora pré-candidato à reeleição para administrar a cidade por mais 4 anos. Vitinho, obrigado pela sua presença, por estar aqui para falar conosco. Eu que agradeço aí, Chiro, por dar essa oportunidade, a gente tá conversando aí, né? Contando um pouco da trajetória aí do Bitinha, né? Desde o início da minha vida, né? E depois a vida pública também, né? Bitinha, antes de nós entrar no assunto, nós queremos saber bastante da tua história, do teu trabalho. Vamos entender o porquê do Bitinha, né? Da onde que vem? Todo mundo te conhece, fala do Aldair Biasiolo, e aí diz, mas o Aldair, mas é o Bitinha. Não, o Bitinha é o prefeito, né? Como é que surgiu esse apelido? Esse apelido surgiu, né? Eu tenho um irmão, né? Sim. E ele é Bitão, né? Olha chama só. de Bitão. E daí eu era o mais novo, acabou ficando virou Bitinha. Bitinha. E até hoje, né? Vida toda. Vida toda isso aí, né? Tá certo. Bitinha, conta pra nós, como é que foi lá em Tangará? Tu é natural do município, né? Lá da comunidade Iraquitã. Como é que foi a tua infância? Como é que foi o início da tua trajetória lá com a família ainda no interior, né? Conta um pouquinho pro pessoal conhecer um pouco essa história aí. Eu nasci na comunidade Iraquitã, né? Distrito aí, pertence ao município de Tangará. Então a gente teve uma infância lá no interior, né? Onde eu permaneci vivendo aí até os 40 anos. Então a gente teve uma família humilde, né? A gente veio de uma família muito humilde. Pessoal, a gente trabalhava na agricultura. Então, desde pequeno aí, como era de costume na época, né? A gente trabalhava, meio período estudava, meio período a gente trabalhava na lavoura, ajudando os pais, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão. Então a gente teve sempre uma infância difícil, né? Como trabalhando muito, né? E a gente precisava, por ser uma família humilde. Então, a gente também, na época, falar um pouco da questão de estudos, né? Na época tinha escolinha na comunidade, onde eu estudei da primeira à quarta série, no distrito Iraquitã. E daí a gente, da quinta à oitava, já o fundamental, estudei na Escola Zumer, no Paço da Felicidade. E na época não tinha o ensino médio. Hoje a gente tem o ensino médio lá na Escola Zumer. Então, em 97, eu parei um período de estudar depois do fundamental. Em 97, eu vim morar para Videira para poder concluir aí o ensino médio, onde estudei no Separe. E trabalhei na Vida Plástica por 2 anos. Mas coisas da vida, né, Shirley? Meu pai acabou ficando acamado, né? Ele tinha uma enfermidade, a doença de Alzheimer, ficou 10 anos enfermo de cama. Então, em 98, no final de 98, a gente acabou voltando para a comunidade para auxiliar minha família, né? Aos cuidados com meu pai, né? Auxiliar minha mãe e meu irmão. Claro. Então, na época ali, a gente acabou construindo uma granja, né? Um aviário lá. E acabou ficando por lá um bom tempo, né? Mas, voltando um pouco à questão da formação, né? Então, depois do ensino médio, em 2008, eu iniciei uma graduação, né? Iniciei uma graduação aí de Tecnologia em Gestão Ambiental. Terminei essa. Em 2012, a gente iniciou uma graduação em Engenharia Civil. Mas, como eu falei, a gente morava no interior ainda na época. Então, a gente saía lá do interior, não tinha transporte com carro próprio para estudar. Então, eu estudei em Joaçaba, Gestão Ambiental, e Engenharia Civil em Caçador. Então, a gente fazia 10 quilômetros de estrada de chão, ia até na Imasa, lá, Monte Carlo, Le Bon Regis, Caçador, todo dia fazendo a faculdade. Então, uma dificuldade grande na vida da gente, mas acabamos vencendo isso aí também, né? E depois terminei em Engenharia Civil, a gente partiu para licenciatura em Matemática, concluí também. E depois que eu já estava trabalhando já na prefeitura, acabei fazendo uma pós em Inovação e Gestão Pública. Mas uma parte importante na minha vida, eu acho que sim, a mais importante foi em 2000. O ano do meu casamento com a minha esposa, Gislaine, né? Então, até hoje a gente está junto. E o nascimento da minha filha, Danquiera. Isso foi a parte mais marcante da minha vida, o casamento e o nascimento da minha filha. Nesse sentido, Bitinho, antes da gente avançar, você fala, por exemplo, da infância lá no interior, né? Era uma época de muito trabalho, de muita dificuldade, no sentido de que trabalhar na roça, fazer, né? A atividade diária do campo, ele demanda muito trabalho, né? Isso você carrega até hoje, né? Essa questão do trabalho, você sempre pega... Quando você vai para o trabalho, você trabalha de verdade, né? Tanto é que quando foi secretário de Agricultura, tu fez um trabalho fantástico. Isso é uma herança que você traz ainda daquela época?
Certeza a gente nunca pode esquecer das raízes, né? Sim. Então, eu fui muitos anos agricultor. Então, esse último ano que eu não plantei, senão Certo. mesmo quando eu estava de secretário, estava de prefeito, final de semana, eu estava lá fazendo minhas lavouras. Então, a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio, as nossas raízes, aonde a gente aprendeu, a honestidade, o trabalho. Isso é a parte mais importante, sim, que sempre vou agradecer meus pais por esse ensinamento. Mas da comunidade Irectã eu tenho um carinho muito especial, né? Onde fiz parte aí da diretoria da igreja, a minha mulher foi ministra, foi catequista, e uma parte marcante aí foi o esporte, né? Gostava muito do esporte aí. Eu fiquei 15 anos à frente do Esporte Clube Irectã, conseguimos vários títulos, formamos muita amizade, né, no Mais esporte. título do que derrota, né? Vamos dizer que seja isso, né? Tá certo. Então foi uma parte também importante, né? Por isso Sim. que eu sempre falo, a gente tem um carinho especial por aquela comunidade. Eu nasci, vivi muitos anos, tenho terreno ainda lá. Claro. Então trabalhei, que nem eu falei, até um ano atrás, eu trabalhava lá aos finais de semana. Então a gente sempre tem um carinho especial e nunca podemos esquecer da onde a gente veio, e foi aonde eu aprendi a trajetória da minha vida, o que a gente tem que fazer, mesmo hoje no meio político: honestidade, trabalho e seriedade. A questão das comunidades lá de Tangará, elas são muito fortes, né, Bitinha? Quando a gente fala de Irectã, é uma comunidade muito forte. E você tem o costume também de ir nas comunidades, né? Fazer um vídeo convite, às vezes, dos eventos lá. Como é que é esse trabalho que envolve as comunidades? Por essa tua ligação com o Irectã, você acaba também fazendo isso por outras comunidades, né? Com certeza. Hoje Irectã é a comunidade maior do município, Sim. né? E também do agronegócio. Irectã e Passo são uma das comunidades mais fortes, para o terreno ser mais favorável, né? Claro. Mas o nosso município tem um agronegócio muito forte na questão de integração, aves e suínos. E a gente sempre está acompanhando o dia a dia. Eu não sou prefeito de gabinete, né? Eu acompanho no meu dia a dia aí, acompanhando os serviços, as máquinas. E a questão, assim, de fazer o convite para as festas, faço com muito gosto, com carinho. E isso surgiu um dia que fui numa comunidade lá, conversando, o pessoal estava trabalhando, e o pessoal pediu: ô prefeito, faz um convite aí, ajuda nós a divulgar a festa. Cara, eu peguei, vamos fazer um videozinho aqui na frente, divulgamos a festa. A primeira festa foi lá no Bevilacqua. Sim. E dali por diante, a própria comunidade pergunta: ô prefeito, vem aí, ajuda a divulgar a nossa festa. E acabou virando um hábito, um costume, e eu faço com muito gosto de poder trazer mais gente para as festas das comunidades, que a gente tem um carinho especial. Quando o prefeito convida é diferente, né? Aí o Com pessoal atende o certeza. pedido. Com certeza, né? Ainda mais para festa, né? Ainda mais para festa, tá certo. Mas, prefeito, vamos seguir. Agora você chega na universidade, né? Cumpre a tua formação lá e depois vem para a vida pública, né? Claro que até chegar na vida pública ainda tem um trabalho antes disso. Como é que foi isso depois da formação e chegada aí? Uma parte aí que queria falar, né? A gente trabalhava na agricultura, mas sempre a agricultura na época era mais difícil. Como eu falei, a gente veio de uma família humilde, a gente não tinha uma estrutura grande, a gente não tinha um maquinário, né? Claro. Então a gente trabalhava muito braçal mesmo, né? Muito braçal. E acabei também entrando na questão da construção civil, né? Então, desde novo aí, acabei construção, acabava trabalhando no interior, construindo granjas, casas. É aí que teve aquele carinho pela engenharia civil. Certo. Mas trabalhei muitos anos, trabalhei em torno de 12 anos de pedreiro também. Olha só. Então, trabalhei muitos anos nessa questão da área civil. Mas então tem muita edificação ali no interior de Tangará, e em Tangará que você tem a tua mão ali. Tem o teu Sim, não, fiz várias granjas aí, eu acabei construindo em Tangará, onde que eu mesmo construí. Bacana. E aí seguimos até chegar na administração pública, é isso? Isso. Quando eu terminei a engenharia civil, o ex-prefeito Nadir, um grande amigo meu, um exemplo aí que eu gosto de seguir, né, de pessoa pública, fez um convite para mim assumir a Secretaria da Agricultura em abril de 2017. Então a gente acabou conversando, pediu para mim assumir a agricultura, então ali a gente acabou assumindo a agricultura. Então todo mundo sabe, né, que na época a prefeitura tinha uma grande dificuldade. Quando o Nadir assumiu isso, eu falo nossa gestão, que assumimos junto, né? A gente tinha maquinário, estavam bem péssimas condições. Nós tivemos que tirar equipamentos do meio do mato lá, poder começar a consertar, para começar a fazer esse trabalho na agricultura. Então não tinha nada, estava praticamente acabado. Então foi na gestão aí do prefeito Nadir, nós como secretário, começamos a fazer o conserto desses equipamentos, começamos a trabalhar. Aí a gente partiu para uma terceirização de máquina que deu muito certo. Começamos a comprar equipamentos, mas foi uma época difícil, né? Sim. De início.
Então ali a gente sofreu muito. Não, hoje a gente tem um maquinário aí que, se não é o melhor da região, um dos melhores da região. Sim. Mas foi um trabalho que a gente iniciou lá na gestão do ex-prefeito e a gente continuou no nosso mandato aí, adquirindo muitas máquinas. Por que a gente acaba adquirindo máquinas? Nosso interior aí tem 1.300 quilômetros de estrada de chão. Então aí representa aí quase 60% da arrecadação do município. Então a gente tem que ter um pouco de atenção para esse pessoal aí. E na época, como eu era secretário de Agricultura e Meio Ambiente, então eu tinha um carinho muito especial. Era o dia todo aí trabalhando e tentando fazer o melhor para nossos agricultores do município, na época, como secretário. Betinho, eu lembro que tu comentava na época, quando tu era secretário, que o agro deu um salto naquela época, né? Pela atenção que vocês deram para estado do interior, né? Vocês tinham uma atenção na infraestrutura, né? No acesso. Como é que funcionou aquele trabalho? A gente quando fez a terceirização de máquina, né? Continua até hoje. Então, fosse para ampliação de lavoura, a gente tem um subsídio de 30%. E para terraplanagem, né? Investimentos do agronegócio, né? Sim. Empreendimentos de agronegócio. A gente tinha 50% de subsídio aí que a gente ajudava nessa terraplanagem. Então, isso a gente sabe, quem constrói, como eu sou da área, 50% numa terraplanagem aí ajuda muito, dá um incentivo muito grande para o produtor investir cada vez mais. Claro. Quando você olha o agro, já que nós estamos nesse assunto, né? O agro de Tangará hoje, ele em números, né? Representa hoje 60% em média a arrecadação. Quais são as atividades que puxam esse movimento econômico? Hoje, sim, do agronegócio, nós vamos pensar nos 100% falando só de agronegócio. Aí 70% aí é integração. É certo. Muito forte a questão da integração. Aí mais uns 15% são cereais, tem uns 10% de corte, gado de corte de leite. E a questão de frutas. E lembrando aí que hoje nós somos o maior produtor de uva de Santa Catarina. Nós temos aí 520 e poucos hectares de pareirais. E nesse contexto, e a gente tem aquele jargão que diz que se o agricultor tem estrada, o resto ele resolve, né? E você sempre teve um olhar assim para a estrada, né? Seja na questão de fazer a brita, de passar lá uma reta, de deixar a coisa em dia, né? Como é que é a tua visão hoje em relação a isso? Se mantém a mesma, no sentido de oferecer essa infraestrutura, ou ainda avançou mais? Não, com certeza, na época aí a gente trabalhava no setor de agricultura, mas como eu falei, na época a gente não tinha muita condição, a gente não tinha máquinas, né? Sim. Então foi, na época da gestão anterior, foi começar a comprar os maquinários. Pra você ter uma ideia, a gente tinha uma caçamba traçada para o município que tem 1.300 quilômetros, né? Então o ex-prefeito adquiriu máquinas, então a gente investiu aí em torno de 9 milhões só em maquinário na minha gestão, fora o que o prefeito anterior investiu. Então hoje a gente tem um maquinário, que nem eu falei, se não o melhor, um dos melhores da região. Então a gente avançou muito na questão de reabertura de estradas, né? A nossa estrada era muito estreita. Então por que a gente está avançando na questão de abertura de estrada, as pontes mais largas? Sim. Porque o agronegócio vem crescendo. E como o agronegócio vem crescendo, o maquinário também tem que crescer. Então a gente tem máquinas muito grandes no interior aí. Então precisa ter uma estrada mais larga, poder passar principalmente questão de colheitadeiras, plantadeiras. Então a gente acabou fazendo essa reabertura, fazendo principalmente a questão, quando se fala em infraestrutura, as estradas, o que precisa? Quando dá uma enxurrada, o escoamento dessa água. Certo. Então a gente acaba trocando aí boa parte das tubulações, onde tinha tubulação de 20 de diâmetro, a gente está colocando 50, 60, a gente não trabalha mais com tubulações de 30, de 40, então só acima de 60, aí 50, 60 para cima. Para garantir a vazão, né? Para garantir. Se tiver uma drenagem boa, a estrada se mantém. Então, abrindo estrada, fazendo drenagem, a gente investe muito na questão de britagem nas estradas e também, ultimamente, a gente está trabalhando com reabertura, né? Tinha a questão onde tinha muita laje, então a gente está fazendo o rompimento dessas lajes para poder fazer a abertura das estradas do interior. Perfeito. Bom, aí Betinho é secretário de Agricultura, vira candidato a prefeito do município. Como é que foi a primeira decisão, né? Porque essa, eu tenho dito, né? Uma decisão que exige coragem, né? Trabalho e muita coragem, né? Para enfrentar os desafios. Como é que foi naquela época você ser convidado pelo então prefeito Nadir e topar esse desafio de futuro, hein? Sempre falo, né? Quando assumi a secretaria, ainda eu sempre brincava com o prefeito, né? O Nadir disse, não, Nadir, eu vou assumir, mas eu não vou me envolver em política, né? Certo. E chegou mais perto da política, eu tive o convite aí para ser vice-prefeito. E fomos conversando, nós tínhamos um time, né? Como diz, a gente não tem partido em Tangará, a gente tem time. Então a gente acabou montando aí 2, 3 partidos, nós tínhamos um time muito grande, acabou na época ali
a sigla do 10, que era o Republicanos do Unicori, o ex-prefeito aí, União Brasil. Então a gente acabou montando esse time. E na questão de vício, foi indo bem, até um dia o prefeito chegou, não, cara, você vai ter que ser candidato a prefeito. Aquilo deu um baque, né? Candidato a prefeito. Cara, mas eu sempre digo, a gente tem conhecimento. Sim. Eu trabalhava já há 3 anos, quando o secretário trabalha com o executivo. Claro. Então você sabe como funciona a gestão do executivo. Aí eu trabalho com licitação, trabalho com ofício, com os termos. Então a gente sabe como funciona o executivo. Então eu não tive nenhum medo de assumir a administração. Acabei aceitando o convite do ex-prefeito aí para disputar a eleição municipal lá. E graças a Deus, né, a gente tinha um time muito forte. Sim. Então a gente elegeu aí dos 9, elegemos 6 vereadores na coligação. E conseguimos aí, junto com o vice-prefeito, que também na época assumiu o compromisso junto comigo de correr a eleição, conseguimos sair vitoriosos, né, daquela eleição. E seguimos um trabalho forte, né, Claro. para fazer uma ótima gestão aí. Então a gente está fazendo um trabalho muito bom aí no município. Claro. Bom, aí corre a eleição, né? O Bitinha vira o prefeito, né? Vence as eleições. Agora o mandato, Bitinha, quando você olha, né? O teu primeiro mandato ainda está ocorrendo, está transcorrendo, né? E agora tu pré-candidato à reeleição. Quando tu olha o teu mandato, qual que é a tua avaliação geral, né? A gente sabe que foi de muito trabalho, foi de muita coisa, de muitos avanços, né? De muitas conquistas. E como é que é a tua avaliação desse período até agora? A gente investiu em todas as áreas, né? Por mais que eu tenha um carinho especial aí para a agricultura, a gente tem que investir também muito na questão de cidade também, né? Todo mundo precisa. Quando você era secretário de agricultura, eu trabalhava especificamente para a agricultura. Claro. Quando eu assumi a gestão aí, como prefeito, eu tenho que olhar para todos os setores e de igualdade, né? Sim. Então a gente, mesmo que nós vamos falar um pouco da questão da agricultura, a gente investiu muito em máquinas, investiu nas estradas. Hoje, o pessoal mesmo dos municípios vizinhos falam que hoje as melhores estradas são as de Tangará. Por mais que nós tenhamos uma quilometragem muito grande, 1.300 quilômetros, a gente tem umas estradas muito boas, dando umas condições. E também, outra questão importante, a parte de pavimentação, né? Então a gente iniciou aí a primeira pavimentação para o interior, que é a pavimentação do Linho, onde nesse trajeto tem a ABB, tem a empresa aí, a Sebo, tem a empresa nova da Rio Bonito, e claro, tem também o interior aí adentro, aí, né? Quase 70% do agronegócio está para aquela linha. Sim. Mas a gente investiu também lá no Museu da Viticultura, né? Onde a gente fez uma pavimentação aí pequena, 350 metros. Na comunidade do Passo da Felicidade, a gente investiu em calçamento. Mas a gente investiu muito na cidade. Então a gente investiu muito na questão de infraestrutura na cidade. O porquê que eu investi muito na questão de pavimentação dentro da cidade? A gente precisa aí, a primeira coisa, onde que a pessoa mora, lá no bairro, lá no fundão, no bairro, eles têm que ter condição. Na frente da casa deles tem que ter um asfalto para eles poderem sair, chegar até o centro. Então a gente fez aí mais de 4 quilômetros até o momento aí de pavimentação asfáltica dentro da cidade. Então aí aproximadamente aí, mais de 50% de pavimentação a gente fez nessa gestão. E claro, a gente vai fazer até o fim do mandato, a gente tem ideia aí de fazer mais 3 quilômetros dentro da cidade. A gente está pavimentando todos os bairros, dando todos os acessos com condição para o pessoal chegar no centro ou chegar até na CC, né? Quem mora nos bairros, tipo Coab, Bela Vista, lá em cima, poder chegar. Então a gente investiu muito na questão de infraestrutura dentro da cidade também. Perfeito. Essa questão quando chega o asfalto, o morador festeja muito porque é infraestrutura nova, né? E também dá uma dinâmica para a cidade diferente, né? Mexe com a autoestima das pessoas, né? Melhora a condição do tráfego. Esse foi durante todo o mandato uma preocupação tua, né? Que agora tu está conseguindo concluir esse ciclo, né? Com certeza a gente vem fazendo essa questão de pavimentação desde o início da gestão. Não é vamos fazer só no último ano, não. Claro. A gente sempre se preocupou em trabalhar desde o primeiro dia que eu assumi a administração, trabalhando num ritmo acelerado para poder fazer os trabalhos. Certo. Então a gente, claro, na questão dos caras ter uma pavimentação, deixa a cidade mais bonita, a cidade com melhor qualidade de vida. Então o morador que nós falou lá no bairro Coab, vamos pegar um bairro que é mais longe, cara, hoje está pavimentado de lá de cima até no centro, então eles têm uma condição melhor de chegar. E a gente, que eu falei, a gente tem que investir nos bairros, que é onde as pessoas moram, onde que você tem a tua casa, a tua família. Então a gente primeiro tem que ter uma condição. A gente às vezes tinha muitas estradas ainda de chão dentro da cidade, ainda tem umas, 2, 3 ainda que a gente já está vendo para pavimentar, né? Certo.
Mas mesmo que tinha um calçamento, era muito ruim esse calçamento. Então a gente fazendo uma pavimentação asfáltica dá uma qualidade melhor de vida para a população, né? Sem dúvida. Bitinho, deixa eu te perguntar, Tangará vive um momento especial no desenvolvimento econômico também, né? Muitas empresas grandes lá, não vamos citar aqui para não esquecer de ninguém, mas tem empresas lá que geram muito emprego, né? Elas se expandem no segmento, principalmente do papel, né? Que elas se expandem muito forte. Também existe um entendimento da administração com esse segmento, né? No sentido de apoio, no sentido da conversa, de estar junto com eles. Com certeza, né? A gente na questão, principalmente, vamos falar das empresas, então tem vários segmentos, mas o principal de Tangará é papel. Então nós temos empresas aí com mais de 400 empregos diretos. Então a gente tem uma conversa boa com as empresas, faço visita, troco ideia com os empresários, colocando sempre a administração à disposição dessas empresas para o que elas necessitar. Mesmo que seja questão de máquinas, de auxílio, às vezes de alguma burocracia, que a gente possa ajudar as empresas. Então, a gente está sempre à disposição para ajudar as empresas, inclusive os munícipes também, né? Sem dúvida. E você vê um movimento de crescimento, outros segmentos também, né? Como o comércio, né? Mas a indústria me parece que voa, né? Ela anda a passos largos. Isso é uma sensação também da administração nesse sentido. Com certeza, hoje nós temos aí mais de 400 vagas de emprego abertas no município, então dá de ver que a indústria está crescendo muito, né? Sim. Faltando gente, mão de obra para trabalho. Claro. Tangará falta muita mão de obra aí para trabalhar nas empresas, então é uma conversa que a gente tem, é uma preocupação dos empresários, a falta de mão de obra de Tangará e eu acredito que da região também, né? Regional, né? Uma realidade regional, então mas mesmo Tangará a gente tem essa preocupação que está faltando muita mão de obra para trabalho nas empresas. Hein? Sim. Bom, aí a gente avança, Bitinha, em outros tantos segmentos, né? E vamos ter um olhar agora para a saúde, né? Saúde também houve avanços importantes. Também é um segmento que você teve um olhar bastante prioritário lá, né? Coloca para nós alguns pontos de como foi o avanço na saúde, o que você pode nos contar sobre esse primeiro mandato. A primeira coisa aí, a saúde, eu acho que é uma das principais investimentos que a gente tem que pensar como gestor. Então a gente trabalhou muito na principal questão aí de nós trazer de volta aí um hospital, né? Trazer um hospital para o município que a gente pudesse fazer cirurgia, pudesse ter um atendimento melhor. Então a gente trabalhou muito a conversa com o IMAS, aí foi uma conversa de 2 anos para o IMAS vir para o nosso município Tangará. Hoje o IMAS, para ter uma ideia, é uma instituição filantrópica muito forte. Eles fazem hoje 25% das cirurgias do estado de Santa Catarina. Então eles têm essa instituição em vários municípios. Então a gente chegou aí uma conversa e vieram para Tangará, a gente fez um convênio, fez uma conversa. Então hoje o IMAS atende a questão hospitalar do município. Então além de a gente ter raio-x 24 horas, a gente tem laboratório 24 horas, cirurgias aí que atende não só Tangará, as cirurgias já são as eletivas, né? Certo. Elas atendem o estado inteiro. Então foi um avanço aí para o município, a questão de nós trazer esse hospital para Tangará. E também a gente tinha pouco espaço, né, para nossas unidades de saúde. Então onde que era o Hospital Frei Rogério, a gente acabou levando 2 SF para lá. A gente tem uma unidade de saúde na Coab, mas onde que a gente tinha no centro, a gente acabou levando os SF para o antigo Hospital Frei Rogério. E novidade boa, né? Nos próximos dias, a gente já deu a ordem de serviço, a gente vai construir uma nova unidade de saúde no município. Então, a gente vai ter 3 SFs com as unidades separadas. Então, isso foi muito importante para a saúde. Hoje, a gente está com as filas de especialidades, né? Consultas especializadas, ortopedia, cardiologia, zeradas. Então, a gente também investe muito na questão de medicamentos. A gente nunca disse para não gastar na saúde. Claro. Nunca, sempre disse, o que precisar, a gente tem que gastar. Outra parte importante que a gente precisa, nem todos os atendimentos a gente consegue fazer no município. Muitos atendimentos vão para fora, cidades vizinhas, mesmo para a capital. Então, a gente acabou comprando aí 5 veículos novos, né? Para incrementar a frota, veículos bons. Hoje foi comprada uma ambulância também. Então a gente acabou investindo muito na saúde. A gente também, a questão dos veículos, a gente acabou arrumando um espaço para esses veículos, né? Sim. Deixar um espaço só para a questão dos motoristas e dos veículos. Então a gente tentou fazer uma melhoria na saúde. Claro que você sabe que é difícil, né? A saúde, para você poder atender toda a população, é difícil, mas a gente procura no dia a dia investir.
o máximo possível para tentar atender melhor os munícipes. Esse ajuste que tu fez, né, em relação ao atendimento, né, às unidades, me parece que tem dado um resultado bastante positivo, né? E em cima disso, claro que a saúde é sempre um segmento que demanda cada vez mais atenção. Mas é nítido o salto nos últimos 4 anos nesse sentido, né, Bitinho? Quando você olha o atendimento às pessoas, né? A gente tinha uma dificuldade muito grande na questão de médicos, né? É uma rotatividade muito grande. Então, no último ano, a gente conseguiu... Nós temos hoje 4 médicos efetivos. A gente, na gestão, não tinha conseguido a efetivação desses 4 médicos. A gente tem 4 médicos efetivos. Encaminhei um projeto de lei, já foi aprovado pela Câmara, para a contratação de mais um médico para a unidade. Então, a gente vê que a demanda está aumentando, mesmo com o hospital ali, podendo atender melhor. Mesmo assim, a demanda todo dia está aumentando. Cresce, né? A cidade cresce. Então, a gente fez os funcionários que a gente tinha no hospital, a gente realocou para as unidades. Então, praticamente, nós temos quase 100% dos funcionários da saúde efetivos, mas mesmo assim, nós não estamos conseguindo atender toda a demanda. Claro. Então, a gente está aí já para contratar mais um médico para a unidade, para poder atender melhor, né, a população tangaraense. Ótimo. Bom, falando em segmento prioritário, nós chegamos na educação, né? Na educação, tu também tem um olhar mais do que especial aí para a formação, né, das futuras gerações. O que aconteceu aí na educação para a gente entender o teu trabalho nesse período? A educação também, acho que depois da saúde, a educação é um dos principais, né? Principais secretarias e principais setores que a gente tem que investir. Então, a gente acabou investindo muito forte na questão da educação. Vamos falar um pouco da questão de reforma dos espaços, né? Então, a Escola Zumer estava com uma estrutura aí bem precária. Então, a gente acabou fazendo uma reforma geral. Mas quando eu gosto muito de falar, até nos meus vídeos, quando se faz uma reforma, não é só passar uma tinta na parede, é fazer uma reforma de verdade. Então, vamos dizer, na Escola Zumer, a gente fez troca de furo, toda a parte elétrica, piso, então, telhado. Então, a gente fez uma reforma geral, foi investido em torno de 700 mil lá na escola do interior, na Zumer, escola onde eu estudei lá. A gente fez uma reforma aí geral naquela escola. A outra escola que a gente fez uma reforma muito grande foi no Ângela Fugante. Ali foi um investimento de 900 mil reais, na mesma proporção da Zumer. Troca de piso, furação, parte elétrica, telhado. A gente fez um pátio totalmente coberto para melhor atender as nossas crianças. Também na creche, a gente comprou uma sala modular, né? Um método construtivo novo aí, e deu muito certo. Mas a gente investiu muito na questão, a gente não tinha lousas digitais nas salas. Hoje nós temos em todas as salas de aula aí, na questão do fundamental, a gente tem lousa digital. Conseguimos a climatização de todas as salas. Mas outra questão bem importante na educação foi o centro, né, especializado Evandro Fossati, onde a gente criou um centro, contratou, efetivou muitas pessoas aí, os profissionais, para atender as nossas crianças especiais no município. Então, a gente criou um espaço para atender as crianças com alguma especialidade, para poder melhor atender, dar esse auxílio para as famílias, poder introduzir essas crianças também na questão do dia a dia. Então, no contraturno, estudo meio período estão no centro. Então, a gente tem esses profissionais para dar esse auxílio. Mas outra questão muito importante que mudou a vida de muitas pessoas. As reformas, como eu sempre falo, são importantes, né? A infraestrutura, mas o importante é quando se pode mudar a vida das pessoas. Sem dúvida. Então foi a gente trazer o EJA aí, no primeiro ano de gestão, a gente trouxe o EJA para o município, onde as pessoas não tiveram oportunidade de fazer o fundamental, fazer o médio. A gente acabou contratando o sistema Fiesc, né? SESI e Senai. Sim. Então hoje, nós temos até hoje no município, né, onde a gente aí formou muitas pessoas aí, tem mais de 270 pessoas aí, que a gente conseguiu mudar a vida. Então eles vêm uma vez por semana, eles fazem o ensino fundamental, com 13 meses, depois faz o médio também. Então se consegue mudar diretamente as vidas das pessoas. Quando se olha para aquelas pessoas, o carinho especial que eles têm, eles vêm agradecer porque isso está mudando diretamente a vida dessa pessoa, dando uma oportunidade. Muitas pessoas que fizeram o médio estão fazendo uma graduação. Claro. Então isso é uma questão bem importante no município. Claro que investimentos a gente faz, a gente quando adquiriu 2 ônibus novos, 3 veículos. Então a gente investiu muito nessa questão de educação também. São quantos alunos hoje, Bitinha, mais ou menos na rede? Então temos em torno de 1.000 alunos na rede municipal, né? Daí tem a rede estadual, né? Que é o João Jorge, o Mater aí.
Deve ter em torno também uns 400 alunos lá. Perfeito. Mas é bastante gente para dar atenção e para garantir o fluxo, né? Até porque você tem muitos profissionais, como os professores, que estão na ponta, né? E também os alunos, né? Com certeza, né? Bitinha, vamos seguindo falando sobre administração, né? Também você teve um olhar para os processos da administração, né? Enquanto gestão, o formato a própria prefeitura também teve ajuste na sua estrutura, no seu funcionamento. Como é que é hoje, né? Você teve um olhar especial para isso também, seja lá nos processos internos, seja no próprio tratamento com as pessoas. Isso também foi um olhar teu nesse período, né? Com certeza, já vamos falando em administração, a prefeitura no caso, a gente fez uma reforma geral, trocou cobertura, fez pintura, questão de toda a parte interna, mas a gente mexeu na estrutura de funcionários também, né? Uhum. A gente não tinha uma pessoa responsável, especificamente responsável pelo TI, né? A gente criou um cargo, foi contratado uma pessoa aí com ensino superior, né? De fazer toda essa gestão do TI da prefeitura. Como eu falei ali na educação, lousa digital, questão da informática, né? Foi muito investido, a gente precisava ter mais pessoas para cuidar que esse processo funcione, né? Claro. Então, além essa pessoa na administração responsável pelo TI, a gente está criando um cargo, né, também na educação, porque metade dos funcionários hoje da estrutura praticamente estão na educação. Sim. Então a gente criou cientista computação lá também, foi efetivado um profissional lá para melhor entender. Mas um marco bem importante foi na questão de engenharia, né? Onde a gente também criou um cargo. Então hoje a gente tem 2 engenheiros, tem um estagiário. Hoje a gente faz agilidade do processo. Quem faz uma planta precisa ser aprovado pela prefeitura. Isso ficou muito rápido. Então a gente tem impressoras, hoje a gente imprime o projeto, a pessoa manda tudo online, o engenheiro aprovou, imprime, já entrega prontinho para o cidadão. É importante as pessoas entenderem que essas mudanças é para atender o munícipe, né? É para dar agilidade, é para dar rapidez. Com certeza. Às vezes o pessoal fala a criação de cargos. Às vezes é necessário para você melhor atender a população. No tributos também a gente acabou criando um cargo para atender a população. Uhum. Outro cargo importante a gente criou foi a pessoa responsável por toda a frota da prefeitura. Como eu falei, investimento em máquinas, em veículos, a gente tem aí em torno de mais de 80, entre veículos, ônibus e máquinas, mais de 80. Então, nós não tinha nenhuma pessoa que fosse responsável pela essa frota e manutenção. Uhum. Qualquer empresa aí com 30 veículos já tem um responsável. Seguramente. A prefeitura com 80, nós não tínhamos uma pessoa responsável. Então, a gente acabou criando o cargo. Hoje nós temos uma pessoa responsável por toda a oficina, uma pessoa que tem conhecimento na questão de oficinas. Uhum. Não é apanhar uma pessoa, a pessoa tem que conhecer a hora que abrir o motor, saber o que tem que ser trocado. Então isso aí vai melhorar muito e vai economizar. Isso, você paga um salário, mas com certeza a economia é muito grande, você paga muitas vezes. É porque o investimento não é só na hora da aquisição, né? Ele é toda a manutenção. A manutenção, principalmente, né? Isso é uma questão muito importante. Perfeito. Prefeito, também nós temos um olhar aqui durante a tua administração, e sempre foi também do ex-prefeito Nadir, um olhar muito próximo do legislativo lá com os vereadores, né? Tem uma relação muito boa, né, com o legislador, né, trazendo eles para explicar o funcionamento da administração. Como é que foi esse entendimento durante esse período, né? A gente sabe que vocês têm assim um índice de aprovação muito alto, né, em relação aos projetos. Isso é graças a uma proximidade, né, a uma abertura grande que se dá ao vereador. Eu, no primeiro mês de gestão aí, eu chamei os 9 vereadores no gabinete, nós sentamos, conversamos, e o que eu falei para eles, a partir de hoje eu tenho um partido, que é Tangará. Uhum. E eles concordaram com a minha ideia e a gente trabalhou sempre junto. Então, mensalmente, a gente senta no gabinete, conversa os projetos que têm que ser aprovados, eles dão a ideia dele. Então, eles participam também do executivo. A conversa que a gente, quando vai um projeto para a Câmara, eles já têm conhecimento desse projeto, eles deram a opinião deles. Se precisar, a gente é muito flexível. Uhum. Não é porque eu sou gestor do município, não. Eu converso muito, escuto opinião. Muitos projetos que eu tinha ideia, acabei mudando por causa dos vereadores. Não, acho que é melhor fazer assim, do outro jeito. Uhum. Então, é essa conversa, por isso que a gente tem um entendimento muito bom. Que nem essa palavra situação e oposição, nunca gostei, eu tenho pavor disso. Mas a questão assim, nós tinha 6 na situação e tinha 3 que seria oposição. Certo. Mas, cara, hoje eu sempre trabalhei com os 9 na situação. Por que situação?
trabalhando juntos. Não é que eles aprovam o que eu quero. Não, eles trabalham juntos. Se eles achar que não está certo, nós já sentamos na mesa, como falei mensalmente. Não, isso tem que mudar. Cara, eu dou um passo para trás e nós mudamos. Claro. Então, por isso que a gente tem uma aprovação praticamente quase 100%, acredito que quase 100% dos projetos que é encaminhado, porque eles participam junto com o executivo. E aí vira um trabalho a 4 mãos, né? E quem ganha com isso? População, né? Dúvida. População sempre vai ganhar. Quando você tem uma briga do executivo com o legislativo, acaba a dotação travando, o projeto travando no legislativo. Quem perde é o munícipe. Isso é com certeza quem vai sempre ganhar quando tem essa parceria, essa conversa, é o cidadão, né? Isso 100%. Perfeito. Prefeito, a administração também uma atenção especial para a cultura e para o esporte, né? Quais são as ações aí que você pode citar para nós como grandes feitos aí? O esporte também é uma questão muito importante. Depois de 16 anos, a gente voltou à disputa de estadual, né? Então, a gente, questão não só do adulto, mas também na questão nas categorias de base. A escolinha a gente investe muito, uniforme, campeonatos aí municipais. Então, a gente tem futsal, ou mesmo suíço, campo. A questão do vôlei é muito forte também. Isso a gente vê no dia a dia aí, né? As disputas, onde é que o nosso pessoal de esporte vai, a questão da MARP, nos joguinhos. Claro. Cara, sempre estão trazendo títulos, né? Troféus para o município de Tangará. Então, isso vem da categoria de base. Então, a gente tem ótimos profissionais aí que trabalham com essas categorias desde a base. Então, a gente está dando resultado porque a gente está vendo o retorno, né? Claro. Então, a gente já vem investindo desde a outra administração, vem investindo muito no esporte, a gente continuou e a gente está colhendo os frutos agora, né? Isso acaba sendo um meio de inclusão também, né, prefeito? Porque é uma continuidade da educação, né? É um braço da educação. Hoje, só para você ter uma ideia, aí nas escolinhas aí a gente tem mais de 200 alunos. Então, essa questão também, Chile, na questão da educação, a gente implementou aí o integral, né? Que seria o contraturno. A gente tem oficinas dentro das escolas também. E a escolinha também é a questão do contraturno também. A gente incluiu também a questão das escolinhas. Perfeito. Então, isso é muito importante, além da educação, que a gente acabou não falando lá atrás, o contraturno integral, né? Claro. Isso acabou melhorando. O contraturno hoje ele abrange as séries iniciais? Isso, as séries iniciais aí e o fundamental também. Perfeito. E junto com o esporte chega a cultura, né? A cultura também foi um investimento aí. A gente tinha 7 oficinas, hoje a gente tem 15 oficinas. A gente tinha 150 alunos, então hoje a gente tem 450 alunos. Nossa. Então foi, além da aquisição, claro, quando se aumenta as oficinas, tem que a banda municipal, né? A fanfarra ali, a gente acabou adquirindo equipamentos novos para as oficinas, taekwondo, karatê, judô, tem acordeon, corte e costura. Então, infinitas oficinas aí, então são 15, aonde a gente tem. Mas é isso aí, vem criança, até pessoas da terceira idade vêm participar. Principalmente a questão dos idosos, a gente andou ampliando, a gente tinha uma tarde aí, hoje a gente tem oficinas, tem toda tarde, a gente tem alguma atividade para os idosos. Perfeito. Isso acaba a pessoa se envolvendo, a pessoa, porque eles falam idosos, já são aposentados, às vezes ficam em casa, eles têm aquela atividade, até melhora a qualidade de vida e até a saúde, né? Sem dúvida. E Tangará sempre teve uma característica, né, da área cultural ser muito forte, área esportiva sem dúvida, né? E os grupos de terceira idade também sempre muito ativos lá, né? Hoje a gente tem o grupo terceira idade na cidade aí, e tem um no interior também, Lajeado e Cedonalis. Eles são muito participativos. Eu participo, às vezes, quando a gente tem um tempo, a gente sempre participa junto com eles. Às vezes, quando eles vão em alguma viagem, outro dia a gente acompanha, né? Principalmente a questão da minha esposa, né? Ela faz um trabalho voluntário na questão da educação, mas principalmente com cultura. Ela tem meio período, né? Que ela só trabalha na parte da tarde. Então, ela tem meio período aí que ela ajuda na questão da educação e cultura, está sempre mais presente, fazendo a questão aí, principalmente da cultura. Vamos abrir um parênteses da Gislaine, né? Isso. Que o trabalho dela também é bem importante, né? Eu lembro também já, desde a tua primeira eleição, ela sempre muito próxima a você, dando a contribuição, ajudando, né? E isso ela manteve durante todo o mandato, né? Com certeza. Eu gosto muito de frisar que é voluntário, não ganha nada para isso. É uma questão, e ela tem um conhecimento muito grande na questão da educação, né? Ela tem 3 graduações, tem 3 pós, tem mestrado. Então, ela foi diretora de escola. Então, ela tem um conhecimento muito grande na questão da educação. Então, ela auxilia tanto a educação, né? E como a questão da cultura, né? Ela faz um trabalho voluntário aí
para ajudar o melhor desenvolvimento dessas atividades, tanto da cultura como da educação. E Bitinha, como é importante a família, né, nesse processo, quando você está num cargo como esse, né? Porque é um cargo de bastante pressão, de muita responsabilidade, né? E quando você tem a família te dando o respaldo, realmente é diferente, né? Você tem o teu porto seguro, pessoas que você sabe que você pode contar, né? Com certeza, quando a gente fala em família, aí a gente até se emociona, né? Eu acho que a parte principal, né, da Sim. gente, principalmente, que nós falou, a gente tem uma pressão muito grande como gestor. Sim. Então, a pressão é muito grande. Então, você tendo a família no teu lar que te dá esse suporte, cara, é um negócio muito bom, é uma sensação de segurança, né? Claro. Como você falou, um porto seguro. Então, a gente tem essa sensação e a minha esposa é o meu porto seguro, me ajuda muito nessa questão, a gente troca muita ideia. Então, e ela tem um grande conhecimento também, principalmente na área de educação, né? Claro. Então, ela me ajuda muito nessa questão. Que bom. Vamos falar também um pouquinho agora sobre obras, né? Nós temos aí uma lista muito grande, né? A gente vai ter, é bom, aos que estão nos assistindo, nós teremos vários episódios, nós vamos conversar muito sobre Tangará, vamos falar muito sobre as ações, mas vamos dar uma primeira pincelada aí, Bitinho. Como é que foi a questão de obras, especialmente olhando a cidade? Então, questão de obras, Chiles, como a gente já falou, né? A questão da infraestrutura aí, a questão de pavimentações, pavimentação asfáltica, concreto, alguma coisa de calçamento e paver foi mais pequena esse investimento, mas a questão de pavimentação asfáltica e concreto foi muito grande. A gente fez aí até o momento 4 km e 200 metros, um investimento de mais de 4 milhões nessas ruas. A questão também, a gente falou em obras, toda a questão da reforma das unidades escolares, do múltiplo uso, reforma mesmo no prédio da prefeitura. Então, a gente fez muita reforma aí, muito investimento, sala nova. Então, a gente investiu muito na questão de cidade aí também, além das obras de infraestrutura, falando questão de obra, investimento em maquinário, que a máquina não é só para o interior. Claro. O maquinário também a gente utiliza muito na cidade, né? A gente adquiriu aí 2 tratores de pneu, um trator de esteira, 2 escavadeiras, 4 retroescavadeiras, 2 motoniveladoras. Então, essas máquinas, elas, claro, elas ajudam mais no interior, mas na cidade também elas auxiliam muito, né? Auxiliam muito os investimentos. Então, a gente sempre tentou equilibrar o investimento. Certo. A gente investiu na questão do interior, a gente faz o investimento da questão de obras. Se você fazer na balança, aí, quando a gente investe no interior, a gente investe na cidade também. Perfeito. Fazendo um retrospecto aqui, um exercício, olhando para trás, a história de Tangará. E infraestrutura, é o maior investimento da história da cidade hoje, considerando interior e cidade, em termos de infraestrutura? Eu acredito que falar com certeza que sim. A gente aí, essas pavimentações, que nem eu falei até o momento, 4 km e 200, a gente já está nos próximos dias iniciando aí praticamente mais 3 km. Sim. São 7 km. Acredito aí que vai dar mais de 60% de pavimentação dentro das ruas. Então, com certeza, o maior investimento em pavimentação dentro da cidade de Tangará, com certeza. E a questão de reformas, investimentos em máquina também, é um dos maiores da história. O maior investimento em máquinas, o maior investimento em reforma, o maior investimento na infraestrutura da cidade. Então, a gente acabou investindo muito nessa questão também de infraestrutura. Perfeito. E os investimentos não param, né? Agora tem mais um capítulo importante aí, falando também de infraestrutura, segurança, que são a questão dos LEDs, né? Da iluminação. Como é que está isso hoje, né? A substituição das lâmpadas comuns por LED, como é que está esse processo? Aí é uma questão importante, Shir, da gente ter um conhecimento em várias áreas, principalmente a questão minha de engenharia. Então, um dia a gente estava em Florianópolis, né, conversando com um deputado, eu escutei ele conversando com uma pessoa sobre a questão que a Celesc tinha alguma coisa de eficiência energética. Eu conversei com ele, me encaminhou a Celesc, fui lá, conversei com os profissionais da Celesc, fiz o projeto. Primeiro ano não consegui ser aprovado. Voltei lá, sentei com o engenheiro da Celesc lá em Florianópolis, ele me explicou como é que era a classificação, a pontuação. Então a gente fez uma contrapartida aí de 220 mil e nós fomos contemplados. Tem uma ideia, 7 municípios dos 295 são contemplados. Então Tangará foi contemplado com um valor de 1.311.000 e 220 mil de contrapartida. A gente vai trocar toda a iluminação da cidade, das comunidades do interior, tudo por LED. Isso o que ele representa? Deixa a cidade
além, claro, né, falando do asfalto, pavimentação, como a iluminação de LED, é a cidade muito mais bonita. Mas a questão principal, segurança. Sem dúvida. Então, a segurança com uma iluminação melhor, a LED nem se compara com a iluminação comum, né? Sim. Ela deixa a cidade mais bonita, mas é por questão de segurança. Claro. E economiza também, obviamente. Né? E a gente vai, bem lembrado aí, a gente vai trocar toda a iluminação só com 220 mil de contrapartida, mas nós vamos ter uma economia mensal de R$ 15.800 por mês. Olha só. Então, um ano e pouco a gente vai tirar a contrapartida e esse dinheiro vai sobrando, né? É o COSIP que a gente fala, vai sobrando para a gente melhorar, de repente, os acessos, né? À cidade, investindo em iluminação. Claro. Já aproveitando, a gente está finalizando a iluminação para Valpasa também, já está instalado os braços, só falta ligar. Também é outra coisa que vinha muitos anos a população pedindo, porque tem a empresa Valpasa, tem a Rio Bonito, tem muita gente que transita a pé para o trabalho. Naquele acesso ali, Naquele acesso, é um acesso totalmente escuro. Sim. A gente aí nos próximos dias, acredito que a gente vai estar ligando. Então é questão de iluminação também para aquele acesso. A gente já está com o projeto pronto, nos próximos semanas aí vai estar indo para a licitação. A iluminação também, todo de LED falando agora, não se instala no LED, né? A iluminação da saída da cidade, sentido Videira, até em frente à comunidade São Marcos. Olha só. No máximo aí, até o final do ano vai estar concluída a obra de iluminação até aquele trajeto aí, que dá em torno de uns 1.800 metros, quase 2 quilômetros aí também. E a questão do outro acesso, que vai sair de Joaçaba, a gente tem até um trevo lá, a gente está finalizando o projeto, acredito que não muito mais para frente, aí a gente já vai estar licitando e concluindo. Então, bom frisar que a gente já tem o dinheiro para fazer essas obras que estou falando. As 3 saídas da cidade iluminada, a gente já tem dinheiro em caixa para fazer. Só a questão burocrática de licitação e execução. Perfeito, eu quero fazer aqui, antes da gente falar sobre futuro, até porque tu é pré-candidato também agora, mais um mandato, o prefeito tem uma responsabilidade no sentido de manter a casa em dia, as finanças em dia, né? A questão de todo o funcionamento da administração. Tangará tem uma evolução no sentido de gestão que talvez esteja vivendo o seu melhor momento agora, né? Como é que você vê a figura do prefeito para controlar tudo isso? Ou seja, para ser o grande animador, o grande gestor de tudo isso, né? Porque você tem que operacionalizar todas essas obras, você tem que cuidar lá do funcionamento da administração e você tem que olhar para frente, né? Fazer as coisas acontecerem. Então, o gestor ele é o grande animador desse processo, né, Vitinho? Com certeza, como a gente fala, o prefeito é 24 horas, então você não pode trabalhar só lá, porque lá eu acabo atendendo, eu como gestor hoje, eu atendo a população do meu gabinete o dia todo, então quem chega lá não precisa marcar agenda, nada. Chegou lá, eu atendo, indiferente. Pode ser o cara mais rico da cidade como o mais pobre. Para mim não tem diferença nenhuma. Eu vou atender com igualdade. Mas isso é muito importante, a gente sempre tem que ter um olhar em todos os setores. Sempre ter um cuidado, porque o prefeito tem um risco muito grande pelo seguinte. Se um funcionário fazer algum erro, o CPF que responde é o do prefeito. Então, mesmo você não sabendo, você acaba respondendo um processo por um funcionário. Claro. Então, isso é uma questão que a gente tem que ter um cuidado muito especial. Mas qual a principal questão aí que a gente fala do gestor? Honestidade, seriedade e ter uma equipe que pense como você, em trabalho, em seriedade e honestidade. O que é teu, o que não se bota a mão, principalmente dinheiro público. Sem dúvida. Isso já vem desde a questão do ex-prefeito, que a gente tinha uma história para trás aí meio feia do nosso município, né? O nosso município é muito lembrado nas redes sociais por corrupção. Isso. Mas desde que a gente entrou na prefeitura como secretário, tanto o ex-prefeito como nós, a gente vem fazendo um trabalho sério. O nosso município vem crescendo visualmente. Nosso município vem crescendo muito em obras, em infraestrutura, em empresas. Então, por quê? A seriedade. Você buscar recursos e investir no que realmente é necessário no município. Claro. Mas a honestidade é a principal questão que um gestor tem que ter hoje. Sem dúvida. Vitinho, agora vamos falar um pouquinho de futuro, né? Pré-candidato a prefeito, fez uma administração exitosa, com resultados, né, bastante aparentes. E agora tu se propõe a continuar, né? Primeiro, como é que foi essa decisão? E segundo, o porquê, né, de continuar mais um mandato aí no futuro ano aí que se inicia, né? A gente conseguiu fazer muitas obras, mas a gente sabe que 4 anos é muito pouco para a gente concluir
todo um processo que a gente sonha em construir, né? Claro. E a gente tem 2 pontos aí que nós não tocamos até agora, mas é polêmico, mas eu gosto muito de tocar. A questão do terreno, né, habitacional, né, Sim. o conjunto habitacional. A gente, no 4º mês de gestão, a gente adquiriu esse terreno, então foi comprado de 50 mil metros, foi encaminhado a licitação, foi feito o projeto desse terreno, está no IMAS, mas, cara, a burocracia do poder público é muito grande, é inacreditável. Então a gente acredita que aí, conversando com o pessoal do IMAS, nos próximos dias vão ter liberando aí para a gente iniciar as obras. A gente tem 4 milhões em caixa hoje para investir em toda a infraestrutura daquele loteamento popular. Então vai ser 103 lotes, tudo certinho, o IMAS liberando, a gente já vai encaminhar a licitação. O importante, a gente tem dinheiro para fazer toda a infraestrutura. Quando eu falo em infraestrutura, uma infraestrutura igual a um loteamento particular. Claro. Tudo, saneamento, energia, pavimentação asfáltica, fazer um negócio bem feito. O IMA, para quem não sabe, é a liberação ambiental, né? A liberação para que a ambiental obra possa acontecer. É um processo muito burocrático, a gente encaminha, acaba faltando alguma coisa, então é difícil. Para você ter uma ideia, um loteamento particular leva muito mais tempo. Tem loteamentos que quando eu assumi a gestão já estavam em andamento e ainda não saíram do papel. Isso. Então ele é muito burocrático, às vezes a população acha que é fácil, mas quando está no poder público, você sabe que não é bem assim que funciona. A questão do parque industrial também, por mais que a gente tenha hoje uma falta de mão de obra, né? Mas tem muitas empresas querendo se instalar no município. A gente aí nos próximos dias aí a gente acredita que também é uma questão burocrática, principalmente nós estamos fazendo uma desapropriação no terreno. Então é muito mais burocrático. Claro. Além da burocracia de desapropriação, daí vai todo para aquele processo de legalização, também passa pelo IMAS, tudo. Então esse também a gente tem o dinheiro em caixa para comprar esse terreno, então vai ser um terreno aí próximo à cidade. Acredito também nos próximos dias a gente vai estar concluindo isso aí. Então por isso, de eu querer ser prefeito mais 4 anos, sou pré-candidato hoje, Claro. para a gente concluir esses trabalhos, deixar aí não só o loteamento popular pronto, mas construir as casas, né? Sim. A gente tem uma conversa muito boa com o governo, a gente sentou já, a gente tem hoje as casas aí da Defesa Civil, a gente tem 36 casas para construir, mas a gente precisa ter o terreno para construir. Claro. Então a gente tem essa aí, a gente vai buscar mais recursos para tentar ponhar 103 casas em cima desse loteamento e também a gente fazer a infraestrutura do parque industrial também. Quando você fala do governo, né? Hoje você tem uma base muito forte, né? Tu tem um alinhamento com o governador, né? No sentido partidário, no sentido de entendimento também, porque a relação entre o governador e o prefeito sempre é muito importante. Mas também você tem um time de deputados estaduais e federais que são muito fortes, né? E tem dado um respaldo para a cidade. Isso no futuro tende ainda a se aprimorar, né? A ficar ainda mais forte, é isso? Schiller, eu vou falar assim, a gente como gestor, a gente administrar só o dinheiro que tem da prefeitura no dia a dia, sem dinheiro extra, você tem que gestar muito bem para poder só manter os serviços. A gente falou em muita obra, muito investimento, cara, mas 90% de todos esses investimentos foram recursos que a gente conseguiu com deputados e com o governo. Qual a questão hoje da gente ter uma representatividade muito grande politicamente? Hoje a gente pensando para frente, na coligação aí nós vamos ter 17 deputados estadual, de 40, então são uma representatividade muito grande, mas no federal se torna maior ainda, porque nós vamos ter 9 de 16, a gente tem hoje senador na coligação, e a principal coisa, governador e vice-governador. Para você ter uma ideia, a gente só esse ano a gente conseguiu 4,5 milhões de emenda de deputados e Senado, não falando em governo, só dos deputados. Isso é muito dinheiro para o município que nem Tangará. Esse dinheiro extra é onde que ele vai? Vai sair obras da cidade. Com o dinheiro do caixa da prefeitura, sendo mais exato, você consegue manter os trabalhos, manter a máquina rodando. Então, mas a questão importante de você ter o governo no lado é a questão do investimento alto. Sim. A gente não fala em 1 milhão, 2 milhões. Investimento de 10 milhões para cima. Claro. Então a gente tem sonhos aí da gente, no próximo mandato, conseguir deixar a cidade 100% pavimentada. E isso com certeza vou conseguir, porque eu mostrei já o quanto nós pavimentamos. Se eu pavimentar metade que eu fiz no primeiro mandato, eu já concluo todas as ruas da cidade. E com certeza também a gente fazer ampliação de pavimentação para o interior aí.
em torno de mais 7, 8 quilômetros para o interior, nos 3 sentidos aí, onde a gente tem as comunidades do interior. Mas para isso, a gente precisa ter o quê? Representatividade. A gente precisa ter deputado federal, estadual, senador e principalmente governador. Não adianta eu ser prefeito se eu não tiver um alinhamento com esse pessoal, eu não vou conseguir dinheiro para fazer pavimentação, fazer obras extra além do caixa. Claro. Então isso é questão muito importante, a população sempre olhar o lado que o prefeito está e se tem representatividade para poder trazer recursos para o município. Então qualquer prospecção de grande obra, de grandes ações, passa por esse entendimento. Hoje qualquer prospecção de futuro que não tem essa representatividade, ela não se confirma, né? Não tem como. A gente sabe por que eu falo. Eu fui prefeito 4 anos aí, então eu sei que com o dinheiro do caixa você não vai conseguir fazer uma obra de 5, 6 milhões. Não existe como. Você tem que manter a estrutura, saúde e educação rodando. Para a gente conseguir uma obra de grande porte, você precisa ter, além de deputado, mas principalmente o governo do lado. É onde que você consegue a liberação de grandes investimentos. Um exemplo aí, a obra do Linho, né? Foi uma obra de quase 6 milhões, dinheiro do governo, do estado. A gente põe uma contrapartida ali de 300 e poucos mil, o restante veio do estado. A gente já tem um ok, já estamos listando também uma ponte da Valpasa com Duplaste, onde que a Valpasa quer fazer um investimento no outro lado também. É uma ponte que também muitos anos a empresa está precisando, porque nós temos uma empresa instalada, nós temos terreno para lá de lá, a gente tem investimentos que a gente quer fazer no outro lado. Então, é uma obra importante, 2,5 milhões, mas você só consegue porque você tem o governo no lado. Essa obra do Linho, eu só quero abrir um parênteses aqui, ela também era esperada há muito tempo, né? Porque ela é um corredor ali que leva para outras comunidades, né? Isso como é que está essa obra? Ela já está bem adiantada? Como é que está? Essa obra praticamente está concluída. A pavimentação asfáltica está pronta, né? E só falta a questão das sarjetas e sinalização. Então, a pavimentação em si está pronta. Perfeito. Então, uma obra aí que você falou faz mais de 20 anos que a população espera, né? Tem, além da associação da BB ali, nós temos a empresa Rio Bonito, a Sebo aí, que tem muitos funcionários, e tem 70% do nosso agronegócio que está naquele sentido. Passando então, ali. Uma obra aí que a gente tem mais uma vitória aí para o município de Tangará, não digo para o gestor, para o município, que é uma obra que vai beneficiar os munícipes. Perfeito. Eu quero falar um pouquinho também de um assunto que a gente ainda não citou, que é a participação do teu vice, que é o Oscar, né? O Oscar também com uma contribuição nesse período, lá já desde a eleição, e sempre também muito presente, né? Como é que é essa dobradinha entre vocês ali, como é que funciona hoje? Cara, o vice-prefeito, a gente fala de vice, mas além de tudo, é um grande amigo, né? Sim. Ele é participativo. Acho que é difícil você ver um município onde o vice-prefeito ele está junto no dia a dia, de manhã à noite. Ele não é vice-prefeito só para quando o prefeito não está ir lá assumir. Não, o Oscar, cara, é um cara muito batalhador, um cara também bem humilde, que tem praticamente a mesma história minha, que veio do interior, batalhou muito. Então o Oscar, desde manhã cedo, ele está ali, está todo dia no barracão junto comigo, está acompanhando as obras no interior, está ali atendendo a população, por mais que o gabinete meu e o dele são praticamente juntos, que divide ali uma porta. Então, que a mesma sala de recepção é minha e a dele, né? A gente trabalha junto. E aquela parceria da amizade também, né? A gente vai junto em festa, vai junto em eventos. Então, é um cara muito participativo. E outra parte importante que eu gosto de frisar, um cara sério, um cara honesto. Muito correto. Bacana. Bitinha, vamos falar também, nós temos essa questão agora preparatória, né, para a reeleição. Tu como pré-candidato precisa de um time também de vereadores, né, que também se propõe a continuar o teu trabalho. Você tem feito muito próximo, né, junto ao ex-prefeito Nadir, um trabalho de trazer muita gente boa para a coligação, né, para uma possível coligação. Como é que está esse trabalho hoje, né? Como é que está esse time? Ele está preparado para mais um desafio? Como é que está isso? Com certeza, a gente já tinha um time muito forte na outra eleição. Hoje a gente tem um time muito maior. Então, para você ter uma ideia, hoje a gente tem aí 30 pré-candidatos aí a vereador, né? Nos 3 partidos aí que a gente está formando a coligação. Certo. Temos 19 vereadores que a gente tem hoje em Tangará eleitos, 8 estão nessa coligação. Então você vê que essa confiança, essa parceria que a gente vem trazendo desde o começo do mandato, esse trabalho junto com o executivo, eu acabei trazendo os vereadores que na época eram oposição, hoje eles estão até concorrendo aí a pré-candidatos junto com o nosso time. Certo. Então nós temos um time muito forte e a gente sabe que isso, o prefeito sozinho pode ser o melhor cara possível, não consegue se eleger, né? Precisa de um time.
Então a gente tem o ex-prefeito Nadir aí, a gente tem o Pontel também, né, que é presidente do PL, mas o nosso time é muito forte aí, os nossos pré-candidatos são muito fortes. Claro. Isso, sem dúvida, não só na eleição, como no futuro mandato, vai ser fundamental, né? A gente sempre fala, a gente tem que ter um entendimento com o legislativo, mas com certeza conseguindo eleger a maioria dos vereadores, no meu caso, que a gente tem um entendimento bom com todos, mas se você tiver a maioria, sempre é importante. Porque se o seu prefeito, às vezes, não tivesse entendimento com o legislativo, acaba travando e quem perde é os munícipes. Então, isso é importante, você ter a maioria na Câmara, com certeza, em todas as situações. Bitinha, nós vamos ter muita gente ouvindo esse nosso bate-papo aqui, né, pela internet. E eu queria que você falasse, né, para as pessoas que nos acompanham, deixasse uma mensagem a elas, o porquê desse movimento da reeleição, né, de ser pré-candidato. Convidar as pessoas para nos acompanharem nesse momento, que é tão importante para Tangará. E na minha avaliação, é um ciclo que não pode ser interrompido. E qual que é a tua mensagem, né, para as pessoas que nos ouvem hoje e que vão seguir aí conosco nos próximos meses? Aí? Acredito sim, Sheila, que a gente quer continuar um trabalho sério. A gente precisa, o município de Tangará precisa continuar crescendo. E a gente já mostrou, né, nas 2 gestões aí, o trabalho sério, o trabalho honesto. A gente tem que ter um trabalho honesto para a gente continuar crescendo. E com certeza a gente já mostrou que a gente tem essa seriedade. A gente convida a população para a gente vir trabalhar junto com nós, para ajudar nessa pré-campanha, para a gente continuar o nosso município crescendo e nessa linha, né, que eu falei, de ter um time grande e um time que trabalhe para o crescimento do município. Claro. É importante lembrar, né, Bitinha, que mesmo como pré-candidato, a administração não para, né? Ela segue trabalhando, você sempre com um olhar na gestão, né? Isso não interrompe, né? Com certeza, mesmo sendo pré-candidato, a gente tem que estar trabalhando até o último dia do ano. Claro. A gente vai trabalhar com seriedade, levando a administração a sério, fazendo todos os trabalhos, isso no dia a dia, não pode parar, né? Claro. A gente não pode parar um dia saúde, um dia educação por causa disso. Então a gente vai continuar esse trabalho até o final do ano e, se Deus quiser, aí, continuar mais 4 anos. Perfeito. Bitinha, obrigado pela entrevista. Um abraço, tudo de bom. Sucesso no trabalho. E você que nos acompanhou, obrigado pela audiência. Fique ligado que logo tem mais conteúdo aqui pelas redes sociais. Acompanhe a rede social do Bitinha, que tem muita coisa boa por lá. Forte abraço e até o próximo episódio.